Vamos iniciar o nosso estudo sobre os fundamentos da linguagem Python. O objetivo deste módulo é inicialmente definir o conceito de programação de computadores e, na sequência, apresentar as principais características da linguagem Python. Então vamos lá. A proposta deste curso é apresentar desde os conceitos mais básicos até aos mais avançados. O que é programação de computador? Entende-se como programação de computadores a sequência de instruções divididas em blocos ou etapas nas quais o computador consegue entender e executar. Programar exige um alto nível de abstração, onde o programador leva o mundo real para a linguagem de programação. É uma excelente forma de treinar a criatividade e o cérebro. Nós já vimos que o cientista de dados deve conhecer diversas áreas, como matemática, estatística, aprendizado de máquina e ciência da computação. Dentre essas disciplinas, aquela que apresenta maior nível de dificuldade é a programação de computadores. É onde muitos travam e criam bloqueios. No meu ponto de vista, a principal razão para a dificuldade é que programação de computadores é muito diferente do que já estamos acostumados a estudar durante toda a nossa vida acadêmica. Todos nós já estudamos matemática ou alguma técnica estatística durante a fase escolar. Todo mundo sabe o que é uma equação matemática ou como calcular a média de um conjunto de valores. Eu lembro quando eu estava no primeiro semestre da graduação em Ciência da Computação e do susto quando tive contato com programação de computadores pela primeira vez. A sala de aula ficava lotada, porque além da minha turma de calouros, havia também os repetentes. Eu consegui passar na disciplina, mas metade da turma foi reprovada. Foi ali que começou minha paixão pela programação. Eu estudei tanto naquele semestre e nos outros seguintes que os conceitos ficaram pregados na minha mente. Para programar, é necessário uma linguagem de programação. Linguagem de programação é um método padronizado formado por um conjunto de regras sintáticas e semânticas de implementação de um código-fonte, que pode ser compilado e transformado em um programa de computador, ou usado como script interpretado que informará instruções de processamento ao computador. As regras de sintaxe definem se os programas estão corretamente escritos numa linguagem de programação. Já a semântica define o significado dos programas sintaticamente corretos e tem a ver com a interpretação e o significado correto das instruções e estruturas de um programa. Uma linguagem de programação pode ser interpretada ou compilada. A principal diferença entre ambas é a forma como o resultado é gerado. A interpretação executa o código analisado linha por linha, ou seja, o computador lê o script e analisa cada instrução uma após a outra. É necessário uma camada de software, conhecida como interpretador, que consiga entender o script. Já a compilação gera um outro código que será posteriormente executado por um ambiente que entenda o seu funcionamento. Pode ser uma máquina virtual ou uma máquina real. Quando o programador conclui o seu trabalho, ele precisa compilar o seu código para gerar um arquivo executável. E esse executável é o produto final, ou seja, o programa de computador. São exemplos de linguagens compiladas, C e C++, enquanto PHP e Python são exemplos de linguagens interpretadas. Existem diversas linguagens de programação e a linguagem Python é a mais utilizada em análise de dados, machine learning e inteligência artificial. Ela é bastante usada nessas áreas devido aos módulos e pacotes que facilitam as tarefas do programador. Python é uma linguagem de programação orientada a objetos, clara e poderosa, que foi lançada na Holanda em 1991. Usa uma sintaxe elegante, tornando os programas escritos mais fáceis de ler. É uma linguagem fácil de usar que simplifica o funcionamento do programa.
Isso torna Python ideal para o desenvolvimento de protótipos e outras tarefas de programação sem comprometer a manutenção. Vem com uma grande biblioteca padrão que suporta muitas tarefas de programação comuns, como conexão a servidores da web, pesquisa de textos com expressões regulares, leitura e modificação de arquivos. Pode ser executada em qualquer plataforma, independente do sistema no qual o código foi desenvolvido inicialmente, incluindo Mac, Windows, Linux e Unix. Python é software livre, em dois sentidos. Não custa nada para baixar ou utilizá-la. Também pode ser livremente modificada e redistribuída, porque, embora a linguagem tenha direitos autorais, ela está disponível sob licença de código aberto. Python contém recursos de programação avançados, como as List Comprehension, e pode fazer qualquer coisa que o programador desejar. Neste curso, o ensinamento de Python será voltado para análise de dados e machine learning como a principal ferramenta do cientista de dados. Há diversas razões para os cientistas de dados utilizarem a linguagem de programação Python. Para desenvolver um projeto em Data Science, é necessário uma ferramenta para construir gráficos e dashboards, coletar os dados e limpá-los, transformar, fazer o pré-processamento, criar um modelo preditivo e posteriormente avaliá-lo. E a linguagem Python pode ser utilizada para todas essas tarefas. Também existem outras linguagens utilizadas para Data Science, como, por exemplo, a linguagem R, a linguagem Scala e a linguagem Java. E eu quero aproveitar e abrir um espaço para a seguinte discussão. Não existe uma tecnologia perfeita. Sabemos que existem os amantes das tecnologias e que as defendem como as melhores soluções do mundo. Contudo, na verdade, cada tecnologia tem suas vantagens e desvantagens. Um é melhor para um determinado problema, enquanto outras funcionam melhor para outro tipo de problema. A escolha pela linguagem Python é devida, além da sua versatilidade, como citado antes, como também pelo número cada vez crescente de usuários em todo o mundo. Outra vantagem da linguagem Python é a possibilidade de criar uma aplicação web ou mobile do seu projeto de Data Science. O grande uso da linguagem Python na ciência de dados se dá principalmente pelo que é conhecido como PyDataStack, que é um pacote de bibliotecas criadas por uma comunidade de desenvolvedores e disponibilizadas gratuitamente. Na parte de baixo da pilha, você tem a biblioteca padrão do Python. Conforme você vai subindo e avançando as camadas, acrescenta-se pacotes e bibliotecas úteis para os cientistas que são fundamentais para a ciência de dados em Python, como NumPy, para computação de matrizes numéricas, Projeto Jupyter e IPython para computação interativa e IDEs. Logo mais acima estão as ferramentas que são um pouco mais especializadas, como Matplotlib e Bokeh para visualização de dados. Pandas para análise e modelagem de dados e Xarray, que trabalha com estruturas multidimensionais. Avançando para ferramentas de nível mais alto, temos o Scikit-Learn para aprendizado de máquina, StatsModels para modelagem estatística. Por fim, no topo das camadas, você tem pacotes específicos como AstroPy e BioPython para astronomia e biologia, respectivamente. E muito mais pacotes e bibliotecas estão disponíveis para a linguagem Python. As principais bibliotecas do PyDataStack que utilizaremos neste curso são Jupyter Notebook, Pandas, NumPy, Scikit-Learn e Matplotlib. Veremos mais detalhes sobre cada uma delas no momento apropriado. Eu comentei que Python é uma linguagem de programação interpretada e por essa razão é necessário a presença de uma camada de software chamado interpretador para fazer a leitura do código e transformá-lo em linguagem de máquina entendida pelo computador. Comentei também que uma aplicação Python funciona em diversos sistemas operacionais. Para que isso aconteça,
basta instalar o interpretador Python no sistema operacional escolhido para que o código escrito na mesma linguagem consiga funcionar. Por exemplo, o programador escreve o código Python usando o sistema operacional Linux e basta instalar o interpretador Python na máquina com sistema operacional Windows ou macOS que o código funcionará. Então, aproveito a oportunidade para falar sobre uma distribuição Python chamada Anaconda. Anaconda é um ecossistema de código aberto com milhares de pacotes para ciência de dados e machine learning, e por essa razão é a plataforma preferida pelos cientistas de dados. Anaconda é uma solução flexível e de código aberto que fornece pacotes para construir, distribuir, instalar, atualizar e gerenciar software em multiplataforma. Dentre os milhares de pacotes do Anaconda, temos o Conda, um sistema de gerenciamento de pacotes e de ambientes que facilita o gerenciamento de vários ambientes de dados que podem ser mantidos e executados separadamente, sem interferência uns dos outros. Por outro lado, se você preferir instalar somente o interpretador Python, terá necessidade de instalar também vários pacotes. Isso se o objetivo for trabalhar com ciência de dados. Caso você queira trabalhar como desenvolvedor web, por exemplo, basta instalar o interpretador padrão. Cabe aqui informar que o Anaconda, apesar de ser gratuito, também possui versões pagas. Se o Anaconda for utilizado em um ambiente comercial com mais de 200 funcionários, é necessário adquirir uma licença da edição comercial. Utilizaremos neste curso a versão gratuita. Vamos fazer uma breve apresentação sobre alguns pacotes que utilizaremos. O projeto Jupyter é um projeto de código aberto sem fins lucrativos, nascido do projeto IPython em 2014. Oferece suporte à ciência de dados interativa e computação científica em várias linguagens de programação, como Python, R, Julia, entre outras. Jupyter funciona a partir de um navegador web, onde são escritos os notebooks contendo códigos, dados e textos. É a primeira ferramenta que os cientistas de dados executam para realizar seus trabalhos. Jupyter Notebooks são o espaço de trabalho padrão para a maioria dos cientistas de dados em Python. Existem IDEs para trabalhar especificamente com ciência de dados. O projeto Jupyter é a melhor solução e utilizaremos a todo tempo durante este curso. Mas Jupyter não é a melhor alternativa para o desenvolvimento de uma aplicação web ou mobile, por exemplo. Se o objetivo é desenvolver uma aplicação, é melhor utilizar um IDE. Pandas é uma biblioteca para estruturas de dados em formato de tabela, utilizada para análise e modelagem de dados, incluindo plotagem de gráficos integrada usando Matplotlib. É muito parecido com o Excel da Microsoft e possui diversos métodos que facilitam a vida do cientista de dados. Já o NumPy é o pacote para a computação científica. É uma biblioteca Python que fornece um objeto de matriz multidimensional e uma variedade de rotinas para operações rápidas em matrizes, incluindo matemática, lógica, manipulação, classificação, seleção, transformadas discretas de Fourier, álgebra linear básica, operações estatísticas básicas, simulação aleatória e muito mais. Vamos falar agora sobre Scikit-learn. Scikit-learn é uma biblioteca de machine learning ou aprendizado de máquina de código aberto, que oferece suporte a um aprendizado supervisionado e não supervisionado. No momento adequado, nós veremos o conceito de aprendizado supervisionado e não supervisionado. Esta biblioteca também fornece várias ferramentas para treinamento do modelo, pré-processamento de dados, seleção e avaliação de modelos e muitos outros utilitários. Matplotlib é uma biblioteca para fazer gráficos com duas dimensões de matrizes em Python. Foi projetada com a filosofia de que você deve ser capaz de criar gráficos simples
com apenas alguns comandos ou apenas um. Nós utilizaremos esses pacotes em praticamente todos os projetos de Data Science. Na verdade, a distribuição Anaconda possui mais de 7.500 pacotes e com certeza não daria para falar sobre cada um deles. E ficamos por aqui. Até a próxima videoaula.